Graça e paz, irmãos. Convido a igreja para abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. A vinda do Senhor e o seu significado. 2 Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrupitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Que Deus coloque em nossos corações sua palavra. Amém. Prezados irmãos, vamos estudar um pouco sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Certamente não por todos os pormenores necessários, mas alguma coisa importante vamos estudar sobre a vinda de Jesus para nós nesta noite. Esta segunda vinda de Cristo está mencionada praticamente em toda a Bíblia, e é um assunto sobre modo importante para nós, os crentes comprometidos com a palavra de Deus. Somente os livros de Filemão, a segunda e a terceira epístola de João, que não mencionam esse assunto.
Os demais livros da Bíblia, 64 livros, falam sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Tal é a importância do estudo desta noite. Então, a segunda vinda de Jesus é uma realidade nas Escrituras Sagradas. Nós ficamos imaginando quando, depois de 3 anos e meio de ministério, Jesus Cristo com seus discípulos, após a ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos estavam ali juntamente com Cristo, olhando quando chegou o momento em que Cristo foi assunto aos céus. E enquanto Jesus subia, eles estavam observando aquele espetáculo que nunca haviam imaginado iria acontecer. Junto deles, diz a palavra, que se puseram 2 varões de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi recebido, ele há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. Era sem dúvida alguma uma promessa que aqueles 2 anjos estavam dando aos discípulos de Jesus, que estavam naquele momento certamente tristes com a partida de Jesus Cristo, a saudade que Jesus Cristo ia deixar nos seus corações, a ausência de Cristo de suas vidas, depois de esses 3 longos anos e meio, convivendo com o Mestre durante todos os dias. Certamente seus corações estavam tristes ao verem Jesus Cristo subindo em direção às alturas, aos céus, mas ao mesmo tempo um misto de alegria, de tristeza estava no coração deles, porque Jesus Cristo havia também prometido que voltaria. Lá em João capítulo 14, versículo 3, diz a palavra de Deus: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Assim disse Jesus Cristo: eu voltarei, eu vou para o céu, mas vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver estejais vós também. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo voltará de modo visível, todo olho verá. Interessante a gente imaginar essa descida de Jesus Cristo do céu, quando ele vai voltar numa grandeza muito grande, que só o céu poderá demonstrar naquela ocasião. Todo mundo vai ver. Hoje nós estamos numa época de grande desenvolvimento e muitas pessoas hoje estão sendo encontradas nos vários estados do nosso país, sendo reconhecidas apenas por lentes que observam quando eles vão passando, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em qualquer outro lugar do país. Eles estão sendo reconhecidos através desses aparelhos que são colocados para descobrir realmente aqueles presos que estão fora da justiça. Imaginemos Jesus Cristo voltando com esse poder todo, com grande glória, de lá dos altos céus. Não será uma coisa assim muito simples para que as pessoas estejam observando, mas pelo contrário, sabemos que vai ser uma grandiosidade que nós não podemos nem sequer imaginar. E Jesus Cristo disse que ele voltará repentinamente como ladrão, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão
e a terra e as obras que nela está se queimarão. Será um dia terrível. Os elementos do céu não aguentarão, mas nós não vamos entrar nesse assunto agora. Nós vamos considerar que Jesus Cristo virá em dois momentos na sua segunda vinda. No primeiro momento ele virá para buscar a sua igreja. Nós precisamos estar preparados para ter esse encontro com Jesus nos ares. Jesus virá de um modo glorioso, diz a palavra de Deus. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos trapassaram. Então, a volta de Jesus Cristo deve ser o maior anseio de todos nós cristãos. Quando Jesus Cristo voltar, diz a palavra de Deus que quando soar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Não precederemos os que dormem. Quer dizer, aquelas pessoas que já morreram, tantas pessoas nossas já morreram, estão lá nos cemitérios, mas elas serão ressuscitadas primeiro e depois nos juntaremos com elas para o encontro com o Senhor nos ares. Esta doutrina é uma doutrina importantíssima na palavra de Deus. E naquele tempo perguntavam: quando acontecerá a segunda vinda de Jesus? Até mesmo os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quando é que vai acontecer isto? Mas Jesus Cristo disse que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, pois assim como foi nos dias de Noé, também será assim na vinda do Filho do Homem. E aí é que está o perigo para toda a humanidade. Jesus Cristo não disse o dia nem a hora. E há muitas pessoas que estão vivendo despreocupadamente, não estão preocupados com a vinda de Jesus Cristo, porque ele diz: daqui a 500 anos Jesus Cristo não veio ainda. Mas Jesus aconselha no versículo 42 de Mateus 24, que nós devemos estar vigilantes, porque quando ninguém esperar, Jesus Cristo voltará. Isso significa que ele pode vir hoje, ele pode vir amanhã, não sabemos o dia em que ele virá. Mas aqui no texto diz que o apóstolo Pedro disse que haviam falsos profetas que não acreditavam de forma nenhuma na segunda vinda de Jesus. Eles afirmavam que a segunda vinda de Jesus era uma ideia falsa, jamais ele voltará. E eles diziam assim: onde está a promessa da sua segunda vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tanto tempo já se passou, Jesus Cristo não veio. Quando ele vai? Isso não vai acontecer de forma nenhuma. Muita gente aí que está com esse pensamento. E meus irmãos, isso ajudou muitas pessoas zombeteiras, incentivadas a um afrouxamento dos laços morais e ao aumento da autossatisfação pecaminosa. E o pecado deliberado é o estupim de uma bomba atômica espiritual na vida do indivíduo descrente da palavra de Deus. Os irmãos não imaginam a força de uma bomba atômica. E a palavra de Deus diz que elementos atômicos estão na nossa terra, estão em todo o globo terrestre, e de um momento para outro pode acontecer uma verdadeira catástrofe depois da vinda de Jesus. O pecado tem proliferado cada dia mais na nossa sociedade. E a Bíblia diz: Jesus virá como um ladrão que não avisa quando vai assaltar uma casa.
Até hoje eu não ouvi dizer que um ladrão mandasse um e-mail, uma carta, um telegrama, um recado ou qualquer aviso dizendo: esta noite vou assaltar sua casa, esteja alerta, porque tal hora da noite eu chegarei aí para assaltar. Até hoje não ouvi falar que tenha acontecido isso. O ladrão, ele vem sem dizer qual é a hora que ele vem. Ele vem esperando que as pessoas estejam dormindo, para que ele venha, faça aquilo que ele quer fazer, vá embora e saia ileso. Mas a palavra de Deus vem falando aqui, dando as razões do apóstolo Pedro, porque Jesus Cristo tem demorado de vir. E aqui diz a palavra do versículo 3, versículo 9, capítulo 3, não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade através do arrependimento. Na eternidade de Deus, a contagem é diferente da nossa. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A aparente demora de Deus deve ser interpretada como compaixão e misericórdia pelas almas perdidas. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A demora de Deus é oportunidade de salvação. As igrejas têm pregado a palavra de Deus, têm dito ao mundo que o mundo precisa mudar, tem que existir uma mudança nas pessoas. Existem pessoas perversas que estão cada vez mais perversas, pessoas que precisam de uma transformação de vida, e a palavra de Deus vem através das pregações da palavra nos púlpitos das igrejas, convidando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e aceitarem a Cristo como Salvador pessoal. Porque é interessante, irmãos, é oportuno mencionar que haverá uma diferença muito grande entre os destinos dos homens fiéis a Deus e os desobedientes, perversos e pervertidos. A palavra do rico e Lázaro mostra que 2 destinos eternos esperam os homens. 2, o céu e o inferno. Não existe mais. O céu, morada dos justos, para os quais Jesus Cristo foi preparar lugar, e o inferno para a morada dos maus. Mas nos parece que as pessoas estão acostumadas a ouvir a mensagem da palavra de Deus. Não observa o que aconteceu com Lázaro, que foi para o seio de Abraão, enquanto o rico foi para o inferno. No céu, a alegria, a bem-aventurança, a felicidade eterna; no inferno, tormento, pranto e ranger de dentes. Mas as pessoas estão acostumadas, parece, com as mensagens da palavra de Deus, e achando, como naquela época em que, diz aqui o texto sagrado, Jesus Cristo vai demorar muito tempo ainda a vir aqui na terra. E o homem tem o livre-arbítrio para escolher para onde ele vai. Enquanto vivemos, nós temos a oportunidade de escolher. Após a morte, segue-se juízo. E a palavra de Deus diz que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Seria injusto que essas pessoas más, que vivem fazendo coisas erradas, matando o seu semelhante, matando crianças, matando tantas pessoas sem necessidade, por causa às vezes de R$2, de uma sandália, de um sapato, fossem para o mesmo lugar em que as pessoas justas que vivem aqui na terra, procurando viver de acordo com a vontade de Deus. Seria injusto da parte de Deus, mas é justo da parte de Deus que aqueles que são maus vão para um lugar e aqueles que são bons para outro lugar. E é isso que está determinado por Deus, e é por isso que Deus enviou o próprio Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para salvar esta humanidade perdida. Precisamos estar, meus irmãos, atentos,
O crente tem o maravilhoso privilégio de apressar a vinda do Senhor. Como? A palavra de Deus diz: quando este evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Precisamos estar evangelizando, precisamos estar pregando a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para que as pessoas se convertam a Deus, entreguem seu coração a Jesus Cristo, para que Ele possa transformar a sua vida. A palavra de Deus diz o seguinte, que os crentes precisam estar lembrando de que a graça de Deus é o desejo de Deus mais do que o juízo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. O crente precisa estar vivendo em santo procedimento e piedade, esperando vigilante, em paz e santidade, pregando a palavra de Deus para a salvação dos pecadores. Meus irmãos, o tesouro maior do ser humano é a salvação da alma. Outro dia ouvimos um homem dizer que ele daria tudo na sua vida para ter saúde, só para ter saúde. Ele daria toda a sua fortuna para ter saúde. Infelizmente, esse homem morreu, não conseguiu a sua saúde de forma nenhuma. E nós, Jesus Cristo deu a própria vida em nosso favor. E nós, o que nós estamos fazendo para salvar a nossa alma da perdição eterna? Aqui a palavra de Deus diz que o céu o inferno é um lugar triste, é um lugar de gemidos, é um lugar de dores, é um lugar onde as pessoas gritam, onde as pessoas estão ali com a sua mente impregnada pelo pecado e estão ali com a sua consciência intranquila, pesando a cada momento, porque não puderam fazer alguma coisa em prol delas mesmas. Nós gostaríamos que nesta noite, os irmãos que aqui se encontram, as pessoas que aqui se encontram, que ainda não tiveram uma experiência com Jesus Cristo, de transformação de vida, nós estamos vendo que a segunda vinda de Jesus é uma realidade mencionada em toda a Bíblia. Jesus voltará com poder e grande glória. Após a sua segunda vinda não haverá mais oportunidade para ninguém. Precisamos estar alertas e vigilantes, vivendo uma vida que agrade a Deus através da santificação, porque a salvação é o melhor prêmio que uma pessoa pode alcançar, e esta é a vontade de Deus para todos os cristãos genuínos. Que Deus nos conceda essa maravilhosa bênção da nossa salvação. Amém.